Maria era uma jovem marcada pela solidão e pelo peso da depressão. Seu mundo, muitas vezes sombrio e desprovido de alegria, encontrava nas páginas dos livros um breve alívio, uma escapada da realidade opressora. As bibliotecas eram seu santuário, cada uma delas abrigando universos infinitos que lhe ofereciam a chance de viver 1000 vidas diferentes. As prateleiras abarrotadas de histórias eram um convite constante, e ela aceitava com gratidão, permitindo-se ser transportada para reinos distantes, épocas passadas e futuros incertos. Entre os corredores silenciosos de bibliotecas grandes e pequenas, Maria vagava como uma sombra, sempre em busca da próxima aventura literária. Era nos livros que ela encontrava companhia, heróis e vilões que se tornavam seus companheiros fiéis, envoltos em tramas que faziam seu coração palpitar de emoção. Ali, perdida entre palavras, ela podia ser quem quisesse. Uma corajosa guerreira, uma sábia feiticeira, ou uma exploradora audaz. Certa tarde, ao entrar em uma biblioteca antiga, um local que ela raramente visitava, sentiu uma estranha sensação de expectativa. O ar parecia mais pesado, carregado de histórias que aguardavam para ser descoberta. Os móveis de madeira escura e o cheiro de papel envelhecido davam ao lugar uma atmosfera quase mágica, como se cada canto escondesse segredos milenares. Enquanto seus dedos deslizavam pelos lombos dos livros, um volume específico chamou sua atenção. E não parecia pertencer àquela coleção, destacando-se com uma capa desgastada e sem título. Curiosa, Maria o pegou e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A textura da capa era estranha, quase orgânica, e o nome parecia estar gravado a fogo na parte interna da capa. Um nome que ela não reconhecia, mas que lhe parecia inquietantemente familiar. Ao abrir o livro, a luz da tarde que filtrava pelas janelas altas pareceu escurecer momentaneamente, como se as palavras impressas sugassem a claridade ao redor. As páginas amareladas exalavam um cheiro que misturava mofo e algo indefinível, algo que fez seu coração acelerar. E assim, Maria se perdeu mais uma vez nas palavras, sem saber que essa jornada seria diferente de todas as outras, marcada por um destino que nenhum livro anterior havia sequer insinuado. Enquanto Maria mergulhava nas páginas daquele livro misterioso, cada palavra parecia pulsar com uma energia própria, como se as histórias contidas nele tivessem vida. A tinta, em alguns trechos, parecia fresca, quase molhada, como se tivesse sido escrita recentemente. As letras dançavam diante de seus olhos, formando imagens vívidas em sua mente, mais reais do que qualquer coisa que ela já havia experimentado antes. Ela virou a página, sentindo uma estranha mistura de excitação e temor. As ilustrações das margens eram intricadas e perturbadoras, figuras sômbrias e distorcidas que pareciam observá-la de volta. Havia algo de profundamente errado naquele livro, mas a curiosidade de Maria era insaciável, e ela não conseguia parar de ler. Cada história dentro daquele livro era mais sombria que a anterior. Narrativas de desespero, perda e loucura. Ela se sentia como se estivesse sendo sugada para dentro de um mundo paralelo, onde as fronteiras entre a realidade e a imaginação eram perigosamente tênues. E então, em uma página particularmente amarelada e desgastada, encontrou algo que a fez parar. Era uma história sobre uma jovem muito parecida com ela, descrita com detalhes assustadoramente precisos. A narrativa falava de uma garota solitária, amante de livros, que encontrou um volume estranho em uma biblioteca antiga. À medida que lia, Maria sentia um frio crescente no estômago. As coincidências eram perturbadoras demais para serem ignoradas. Cada detalhe, cada emoção descrita na história parecia espelhar seus próprios pensamentos e sentimentos. A sensação de ser observada aumentou. Maria olhou ao redor da biblioteca, mas estava sozinha. A luz do sol estava desaparecendo, mergulhando o ambiente em sombras cada vez mais profundas. Ela tentou fechar o livro, mas seus dedos não obedeciam, como se estivessem grudados nas páginas. De repente, uma frase saltou aos seus olhos. Ao terminar esta história, ela soube que seu destino estava selado. Um grito de terror ecoou em sua mente. Tentando se libertar daquele feitiço de palavras, Maria se levantou de repente, derrubando a cadeira e alguns livros ao chão. O som ecoou pela biblioteca silenciosa, mas ela não ouviu ninguém vindo ver o que havia acontecido. Ela precisava sair dali, deixar aquele lugar e aquele livro para trás. Mas quando tentou largar o volume, sentiu uma resistência estranha, como se ele estivesse grudado em suas mãos. Desesperada, Maria correu pelos corredores, o coração batendo descompassado,
os olhos arregalados de medo. As sombras pareciam se estender, tentando agarrá-la, puxá-la de volta. Quando finalmente chegou à porta da biblioteca, ela olhou para trás uma última vez. As sombras estavam imóveis, mas a sensação de ser observada não a abandonava. Um último esforço conseguiu soltar o livro, caiu ao chão com um baque surdo. O ar ao redor parecia mais leve, mas a sensação de perigo iminente ainda pairava. Maria saiu correndo, jurando nunca mais voltar, mas sem perceber que o verdadeiro terror estava apenas começando. Mesmo após deixar a biblioteca, Maria não conseguia afastar o pensamento do livro misterioso. As imagens e as palavras sômbrias continuavam a dançar em sua mente, invadindo seus sonhos e pensamentos mais íntimos. Cada vez que fechava os olhos, via as figuras distorcidas e ouvia os sussurros inquietantes que pareciam vir das páginas. Era como se o livro a estivesse chamando, um convite irresistível que ela não conseguia ignorar. Os dias passaram, e a inquietação dentro dela crescia. Ela tentou se distrair com outros livros, outras histórias, mas nada conseguia prender sua atenção da mesma forma. A atração pelo desconhecido, pelo enigma daquele volume estranho, era mais forte do que qualquer coisa que ela já havia sentido. Era uma força quase tangível, puxando-a de volta para a biblioteca. Finalmente, incapaz de resistir, Maria decidiu retornar. Ela precisava entender o que havia naquele livro que a perturbava tanto. Precisava desvendar os mistérios que ele continha. Ao entrar na biblioteca antiga, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O lugar estava mais silencioso do que antes, como se as próprias paredes estivessem à espera de sua chegada. Ela caminhou rapidamente pelos corredores, os passos ecoando pelo chão de madeira. O livro estava exatamente onde ela o deixara, caído no chão, aparentemente intocado. Ao pegá-lo, sentiu uma estranha familiaridade, como se estivesse reencontrando um velho amigo ou um inimigo antigo. Desta vez, ao abrir o livro, as palavras pareciam mais claras, mais nítidas. Elas a chamavam, implorando para serem lidas. A cada página virada, a sensação de ser observada voltava, mas agora era acompanhada por uma curiosidade insaciável. Maria queria mais. Precisava saber mais. As histórias pareciam falar diretamente com ela, revelando segredos obscuros e antigas maldições. Em cada linha ela sentia uma conexão profunda e perturbadora, como se o livro estivesse vivo, respondendo às suas emoções e pensamentos. As figuras nas margens das páginas pareciam se mover, mudando de posição cada vez que ela olhava para elas. E então, no meio de uma história particularmente sombria, encontrou algo que a fez parar novamente. Uma passagem que descrevia uma biblioteca antiga, um livro sem título, e uma jovem que não podia resistir ao seu chamado. As coincidências eram agora impossíveis de ignorar. Era como se o livro estivesse escrevendo a história de sua vida. Ou talvez ela estivesse vivendo a história do livro. Um misto de medo e fascínio, Maria percebeu que estava se tornando parte daquela narrativa sombria. Cada decisão que tomava parecia guiada pelas palavras impressas. Cada passo que dava a levava mais fundo em um mundo de sombras e segredos. A atração pelo desconhecido, pelo livro que não pertencia a nenhum lugar, estava consumindo sua mente e sua alma. Ela não sabia como, mas sentia que seu destino estava irrevogavelmente ligado àquele livro. E enquanto continuava a ler, uma parte dela se perguntava se algum dia conseguiria escapar de seu abraço sombrio, ou se estava destinada a se perder para sempre nas páginas de uma história que não tinha fim. A partir do momento em que Maria se entregou completamente às palavras do livro, sua realidade começou a se desintegrar de formas estranhas e perturbadoras. Era como se as histórias que lia ganhassem vida, projetando-se do papel para o mundo ao seu redor. À medida que mergulhava mais fundo nas páginas, o mundo dentro do livro parecia se fundir com o mundo fora dele. Primeiro, foram pequenos detalhes. Um som de passos quando ela estava sozinha em casa, sombras que se moviam pelo canto de sua visão, sussurros que pareciam vir do nada. Maria tentava se convencer de que era apenas sua imaginação, resultado de noites mal dormidas e da obsessão crescente pelo livro. Mas logo os eventos se tornaram impossíveis de ignorar. Uma noite, enquanto lia sobre um personagem perseguido por uma figura sombria, Maria ouviu um ruído atrás de si. Virou-se rapidamente, o coração disparado, mas não havia nada. Voltou ao livro, mas a sensação de ser observada persistia, mais forte do que nunca. A cada página virada, os sons e as sombras ao seu redor se intensificavam. Era como se as histórias estivessem se desdobrando na vida real.
cada detalhe se manifestando ao seu redor com uma clareza aterradora. Uma madrugada, ao chegar em um trecho particularmente angustiante sobre uma mulher que via rostos nas paredes, Maria sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Olhou para a parede ao seu lado e, para seu horror, viu rostos emergirem da tinta descascada, suas expressões contorcidas em agonia. Gritou, soltando o livro e recuando, mas os rostos permaneceram, seus olhos vazios seguindo cada movimento dela. Desesperada para entender o que estava acontecendo, Maria voltou a folhear o livro, procurando resposta. As histórias pareciam cada vez mais pessoais, refletindo seus próprios medos e ansiedades. E então, percebeu que não estava apenas lendo sobre esses horrores, ela os estava vivendo. Cada página virada, cada nova história, trazia uma nova manifestação do terror. Uma tarde, ao ler sobre um personagem que descobria mensagens ocultas nas páginas, Maria encontrou uma série de anotações minúsculas nas margens do livro. Eram mensagens criptografadas, cheias de advertências e lamentos de leitores anteriores. O livro está vivo, dizia uma. Ele nos vê, alertava outra. Tremendo, Maria percebeu que não estava sozinha em sua obsessão. Muitos antes dela haviam caído na armadilha do livro, e nenhum deles havia escapado. As fronteiras entre a ficção e a realidade estavam completamente desfeitas. Maria começou a ver figuras sômbrias espreitando nos cantos de sua visão. Ouvir vozes que sussurravam segredos terríveis em seus ouvidos. As histórias que lia deixaram de ser meras palavras no papel e se tornaram pesadelos palpáveis, perseguindo-a dia e noite. Ela sabia que precisava parar, abandonar o livro e tentar retomar sua vida. Mas a atração era forte demais. O mistério, o terror, tudo a prendia, enredando sua mente em um labirinto do qual ela não conseguia escapar. E assim, mesmo sabendo dos riscos, Maria continuou a ler, afundando cada vez mais nas histórias que ganhavam vida, sabendo que cada página virada a levava um passo mais perto de um destino sombrio e irrevogável. As noites de Maria tornaram-se cada vez mais atormentadas, uma sequência interminável de pesadelos e visões que borravam a linha entre o sono e a vigília. Cada vez que fechava os olhos, ela se via transportada para os cenários descritos no livro, lugares escuros e inóspitos, onde criaturas sussurravam segredos antigos e as sombras pareciam ter vontade própria. Uma noite, ao abrir o livro mais uma vez, encontrou uma nova história que não estava lá antes. Era como se o volume estivesse crescendo, alimentando-se de sua obsessão. Esta nova narrativa era diferente das outras. Era um convite. Escrevia um portal, um caminho para outro mundo, escondido em algum lugar da biblioteca onde ela havia encontrado o livro. A curiosidade e o terror competiam dentro dela, mas a atração pelo desconhecido era irresistível. O livro parecia falar diretamente com ela, as palavras pulsando com uma energia sinistra. Venha, diziam, descubra os segredos que estão além das páginas. Maria sentiu um calafrio, mas algo dentro dela, talvez a parte que ainda ansiava por aventura, por uma fuga da monotonia de sua vida, empurrou a aceitar o convite. Na manhã seguinte, voltou à biblioteca antiga. A atmosfera estava mais pesada do que nunca, como se o próprio edifício estivesse ciente de sua presença e do propósito sombrio que a trazia de volta. Seguiu as instruções do livro, cada passo ecoando com um peso sobrenatural pelos corredores silenciosos. Cada sombra parecia se alongar, cada som se amplificava, até que ela encontrou uma porta que nunca havia notado antes. A porta era pequena e discreta, escondida entre prateleiras repletas de livros empoeirados. Tremendo, Maria girou a maçaneta. A porta se abriu com um ranger lamentoso, revelando uma escada íngreme que descia para a escuridão. O ar que subia das profundezas era frio e úmido, carregado com o cheiro de terra e algo mais, algo pútrido e antigo. Com o coração batendo descontroladamente, ela desceu. Cada degrau parecia sussurrar segredos antigos, promessas e advertências, misturadas em uma cacofonia de vozes. Quando chegou ao fundo, encontrou uma câmara iluminada apenas por uma luz tênue que emanava de uma fonte desconhecida. No centro da câmara, sobre um pedestal de pedra, estava um livro. Não era o mesmo volume que encontrara na biblioteca acima, mas algo ainda mais antigo, mais macabro. As paredes ao redor estavam cobertas de inscrições em uma língua que Maria não reconhecia, mas que parecia vibrar com uma energia própria. Aproximando-se, ela sentiu um puxão quase físico, como se o livro no pedestal estivesse chamando-a. Quando estendeu a mão para tocá-lo, uma sensação de frio intenso percorreu seu braço.
As sombras ao redor pareciam se mover, dançando nas bordas de sua visão. E então uma voz, baixa e gutural, sussurrou seu nome. Maria recuou, mas algo a impediu de fugir. Curiosidade e o medo estavam entrelaçados, e ela sabia que havia cruzado um ponto sem retorno. O livro sobre o pedestal não era apenas um objeto. Era uma entidade, uma porta para um abismo de segredos e horrores inimagináveis. E ela estava prestes a atravessá-la. Quando Maria tocou o livro sobre o pedestal, uma onda de frio atravessou seu corpo, gelando seus ossos e roubando seu fôlego. Ela tentou recuar, mas seus dedos pareciam colados à capa. Ao abrir o volume, as páginas pareciam feitas de uma substância quase viva, pulsando sob seu toque. As palavras que antes eram apenas tinta no papel agora pareciam sussurrar em sua mente. Cada linha, um sussurro sômbrio de segredos esquecidos. Com cada página virada, o mundo ao seu redor começou a mudar. As paredes da câmara de pedra pareciam se mover, distorcendo-se em formas impossíveis. As sombras se alongavam, transformando-se em figuras grotescas que dançavam ao ritmo dos sussurros. Era como se a própria realidade estivesse se desintegrando, moldada pela força malévola do livro. Maria sentiu o pânico crescer dentro dela, mas também uma estranha fascinação. As histórias nas páginas agora pareciam contar sua própria vida, cada detalhe assustadoramente preciso. Ela viu visões de si mesma vagando pelas ruas desertas de uma cidade fantasma, perseguida por figuras encapuzadas. Viu-se presa em um labirinto de espelhos, cada reflexo uma versão distorcida e maligna de si mesma. A cada visão, Maria sentia sua sanidade escorregar, a linha entre o real e o imaginário tornando-se cada vez mais tênue. Os rostos que apareciam nas paredes da câmara pareciam chamá-la, implorando por ajuda, mas também zombando de seu desespero. Ela tentou gritar, mas sua voz foi absorvida pelas sombras, transformada em um eco fraco e distante. De volta à sua casa, as coisas não eram melhores. A distorção da realidade a seguira. Objetos se moviam por conta própria, sombras dançavam nas paredes, mesmo sem fonte de luz. As palavras do livro ecoavam em sua mente, impedindo de pensar com clareza. Cada ruído, cada movimento ao seu redor parecia carregado de uma ameaça invisível. Uma noite, enquanto tentava desesperadamente dormir, Maria sentiu uma presença no quarto. Abriu os olhos e viu figuras escuras no pé da cama, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Elas não se moviam, apenas a observavam, respirando em uníssono com a batida acelerada de seu coração. Quando finalmente teve coragem de acender a luz, as figuras desapareceram, mas a sensação de ser observada permaneceu. Ao retornar à biblioteca, na tentativa de desfazer o que havia começado, Maria encontrou o local transformado. As estantes estavam agora cobertas de teias de aranha, os livros caindo aos pedaços, e o ar estava impregnado com um cheiro de decomposição. As portas que antes conhecia estavam trancadas ou desaparecidas, transformando o edifício em um labirinto sem saída. Desesperada, Maria começou a rasgar as páginas do livro, esperando que isso encerrasse o pesadelo. Mas cada página destruída parecia apenas intensificar a distorção ao seu redor. As palavras se reconstruíam, as histórias se reescreviam diante de seus olhos. As figuras das sombras se tornavam mais tangíveis, sussurrando promessas e maldições em seus ouvidos. Maria estava presa em um ciclo interminável de horror, onde cada tentativa de escapar a levava mais fundo no abismo. A realidade se tornara um pesadelo vivo, um reflexo distorcido das histórias que lera. E agora ela compreendia que não era apenas uma leitura, mas também um personagem, enredado para sempre nas páginas de um livro que nunca deveria ter sido aberto. A obsessão de Maria com o livro a levou a uma busca desesperada por respostas. Quem havia escrito tal obra? Qual era a origem daquele volume macabro que distorcia a realidade e devorava sua sanidade? As anotações criptografadas nas margens forneciam pistas, mencionando um autor misterioso. Parecia estar ligado a forças além da compreensão humana. Determinada a encontrar a verdade, Maria decidiu seguir essas pistas, na esperança de encontrar uma maneira de reverter o terror que a envolvia. Em uma das anotações, encontrou o nome de um erudito esquecido, um homem chamado Elias Blackwood, que havia desaparecido há décadas. As poucas referências que conseguiu encontrar sobre ele falavam de um estudioso das artes sombrias, o alquimista que buscava conhecimento proibido e vida eterna a todo custo. Tudo apontava para um lugar, uma mansão abandonada nos arredores da cidade, onde Blackwood teria conduzido seus experimentos finais antes de desaparecer sem deixar rastros.
Com o coração apertado, Maria fez sua peregrinação à mansão. A casa estava em ruínas, suas janelas quebradas e paredes cobertas de vegetação. A entrada rangia como se estivesse advertindo-a a não continuar. Mas ela estava determinada. Ao entrar, foi recebida por um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som distante de água gotejando e o ocasional farfalhar de ratos. Seguindo as anotações do livro, Maria encontrou um estudo oculto por trás de uma estante falsa. O cômodo estava cheio de manuscritos antigos, diagramas de rituais e frascos de líquidos desconhecidos. No centro, uma mesa de madeira pesada segurava um diário coberto de pó. Ao abrir o diário, ela viu a caligrafia de Blackwood, suas anotações detalhando sua descida à loucura enquanto explorava os segredos do livro maldito. Foi então que ela ouviu. Uma figura encapuzada emergiu das sombras, seus olhos brilhando com uma luz que não era deste mundo. Maria sentiu um frio mortal ao reconhecer a figura dos sonhos que a atormentavam. Era Elias Blackwood, ou o que restara dele, agora um espectro preso entre os mundos, guardião do conhecimento proibido que ele tanto ansiara. Você buscou por mim, a voz de Blackwood era um sussurro gélido, e agora está presa na mesma teia que me enredou. Ele estendeu uma mão espectral, e Maria sentiu um puxão irresistível em sua própria alma. O livro é uma porta, ele continuou, uma passagem para reinos onde a sanidade humana não pode sobreviver. Maria tentou recuar, mas as sombras ao redor dela pareciam ganhar vida, agarrando-se a seus membros. Blackwood começou a contar sobre os segredos que o livro continha, segredos que destruíram sua mente e o aprisionaram em um estado de tormento eterno. Cada palavra era uma facada na frágil esperança de Maria. Cada revelação, um passo mais próximo do abismo. Não há fuga, disse ele finalmente, seus olhos brilhando com uma loucura antiga. O livro escolhe seus leitores, e uma vez escolhido, você pertence a ele. Seu destino está selado, assim como o meu. Ele se aproximou mais, e Maria sentiu sua presença gelada penetrar sua pele, tocando sua alma. Agora você deve decidir, sussurrou ele. Aceitar seu destino e desfrutar ou resistir e se perder completamente. E como um sussurro sombrio, almas perdidas ordenam que os ouvintes dessa história macabra se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo. Maria sabia que estava diante de uma escolha impossível. Ela podia sentir as forças das trevas tentando puxá-la para dentro do livro, para dentro do mesmo pesadelo eterno que consumira Blackwood. Tremendo, ela fechou os olhos, tentando encontrar um fragmento de coragem dentro de si, sabendo que qualquer decisão que tomasse a levaria mais fundo em um horror sem fim. Maria sentia o peso do destino pairando sobre ela como uma lâmina prestes a cair. As palavras de Elias Blackwood ecoavam em sua mente, cada sílaba impregnada de desespero e loucura. Ela sabia que não poderia escapar do livro, mas a ideia de se render ao mesmo destino sombrio de Blackwood a aterrorizava. Decidida a lutar, mesmo que fosse sua última batalha, Maria pegou o diário de Blackwood, na esperança de encontrar uma solução, um ritual, qualquer coisa que pudesse salvá-la. Ao folhear freneticamente as páginas do diário, encontrou um trecho descrevendo um ritual de banimento, algo que Blackwood tentara, mas fracassara. Talvez, pensou Maria, se ela pudesse completar o ritual, poderia destruir o livro ou pelo menos libertar sua alma. Reuniu os ingredientes descritos, velas negras, sal grosso e um antigo amuleto que encontrou entre os pertences de Blackwood, e começou a preparar o ritual no coração da mansão em ruínas. Enquanto recitava as palavras do banimento, as sombras ao seu redor pareciam se agitar, como se sentissem a ameaça iminente. A casa tremeu, as paredes rangendo e estalando, como se a própria estrutura estivesse tentando expulsá-la. Mas Maria continuou, a voz firme mesmo com o medo que queimava dentro dela. De repente, uma força invisível a lançou contra a parede, interrompendo o ritual. Maria lutou para se levantar, sentindo sangue escorrer de um corte na testa. As sombras ao seu redor se condensaram, tomando formas grotescas que se arrastavam em sua direção. No meio desse caos, a figura de Elias Blackwood reapareceu, os olhos ardendo com uma fúria sobrenatural. Você não pode escapar, ele gritou, a voz ecoando com um poder que sacudiu as fundações da mansão. O livro exige seu tributo, e você é a escolhida. Desesperada, Maria fez a única coisa que podia pensar. Com um grito de desafio, pegou o amuleto e o apertou contra o peito, citando as palavras finais do ritual com toda a força que lhe restava. A luz ao redor dela explodiu em um clarão ofuscante, e as sombras recuaram, gritando em agonia.
Por um momento, tudo ficou em silêncio. Maria caiu de joelhos, o corpo exausto, mas sentindo uma pequena centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, ela tivesse conseguido. Uma risada fria e cruel ecoou pelas paredes da mansão. Blackwood estava de pé, intocado, a expressão de triunfo no rosto. Você realmente pensou que poderia derrotar o livro? Ele se aproximou lentamente. A figura imponente e aterradora. Seu destino está selado, Maria. Você pertence ao livro agora. E nunca acredite em palavras escritas em um livro antigo. O ritual de banimento não é para mim ou para as energias malignas pertencentes ao livro, mas é para o banimento da sua alma. Você poderia desfrutar ou se perder completamente, e escolheu a segunda opção. Maria por um instante não podia acreditar no que estava ouvindo. Um piscar de olhos viu a casa em sua mais bela época. Linda, luxuosa, Blackwood bem vestido e desfrutando de uma centelha de vida eterna. No mesmo instante viu almas perturbadoras, sangue, morte e dor. Essa seria o seu destino, perdida completamente em suas próprias escolhas. Antes que pudesse reagir, Blackwood estendeu a mão e tocou sua testa. A dor foi imediata e insuportável, como se 1000 agulhas queimassem sua pele. Maria gritou, mas o som foi engolido pelas sombras que a cercavam. Sentiu seu corpo se desintegrar, a alma sendo arrancada e sugada para dentro do livro. A última coisa que viu foi a capa do livro se fechando sobre ela, as páginas engolindo-a completamente. A mansão voltou ao silêncio, o ar carregado com o cheiro de velas apagadas e o resquício de uma batalha perdida. Agora, nas profundezas da biblioteca, o livro repousa, esperando o próximo incauto. As histórias dentro dele são mais ricas, mais vivas, pois agora contém a essência de Maria, presa para sempre nas páginas de um pesadelo sem fim. E o ciclo continua. Um convite eterno para o abismo aguardando seu próximo leitor. E assim a história de Maria se junta às incontáveis almas presas nas páginas sômbrias de um livro amaldiçoado. Se você também sente o frio na espinha e a excitação de desvendar os mistérios mais macabros, está no lugar certo. Aqui exploramos os recantos mais obscuros da imaginação, onde cada história é um portal para o desconhecido. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossas narrativas aterrorizantes, cheias de suspense e reviravoltas que farão seu coração disparar. Não perca nossas próximas histórias, onde o terror ganha vida e o medo se torna realidade. Junte-se a nós e descubra o que se esconde nas sombras. Você está preparado para encarar seus piores pesadelos? Então, clique no botão de inscrição e ative as notificações. A escuridão está esperando por você, e não acredite em coisas escritas em livros antigos. Podem ser armadilhas ardilosas para capturar sua alma.